castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Nós cumprimentamos também aqueles que nos assistem, e eu gostaria de convidar os irmãos para que abramos a palavra do nosso Deus no texto do profeta Isaías, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Isaías, capítulo 21, versos 11 e 12. Com a ajuda da graça de Deus, nós vamos decifrar este enigma das Escrituras, uma profecia curta, mas de grande significado, não só para a época, como também para a nossa época. Leiamos juntos, irmãos, esses dois versículos da palavra do Senhor. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra lida nessa hora. E nós precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito para que possamos entendê-la do modo como o Senhor a revelou. Cuida, portanto, ó Pai, dos nossos corações, para que possamos compreender a verdade do Senhor de maneira cristalina e objetiva, para que saibamos o que fazer diante desta mensagem enigmática, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tão reveladora acerca da salvação necessária na pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos, portanto, entendimento nesta noite. Cuida das minhas palavras, para que elas sejam claras aos ouvidos dos meus irmãos, bem como também cuide, ó Pai, dos meus irmãos, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor com a devida atenção e assim serem, ó Deus, alimentados por ela. É em nome de Jesus Cristo que eu peço ao Senhor esta bênção. Amém. Meus amados irmãos, este é sem dúvida um daqueles textos que se enquadrariam muito bem naquela palavra de Deuteronômio 29, 29, que diz que algumas coisas encobertas pertencem ao Senhor. De fato, um texto difícil como este nos traz muitas dificuldades de interpretação. E isso causa, inclusive, até mesmo um afastamento daqueles que estudam a Escritura para explicar um texto como este. Contudo, por outro lado, Deuteronômio 29, 29 também nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que nós possamos cumprir todas as palavras da lei. É por isso que nós cremos que se Deus revelou este enigma, esta palavra, Ele a revelou para nós, para que possamos conhecer um pouco mais a respeito dele mesmo, a respeito de nós, o seu povo, e principalmente a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o Senhor? Qual o plano dele para nós? Sem dúvida, irmãos, são bem poucos os elementos que Isaías nos apresenta neste breve texto. Poucos elementos e que dificultam, como eu já os preveni, chegarmos a conclusões precisas e até mesmo definirmos um significado tão claro deste texto. Por outro lado, nós entendemos que há elementos suficientes para que nós possamos também entender, obviamente com algumas lacunas do texto, entender um dos mais preciosos ensinos da revelação bíblica e que apontam, por isso mesmo, para o sublime propósito de toda a Escritura, que é revelar o plano perfeito de escolha e redenção de um povo por parte de um Deus soberano, cheio de graça e de verdade, como nós vimos, inclusive, hoje pela manhã, no texto do Evangelho de João. Esses dois versículos, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler,
eles estão inseridos num contexto bem mais amplo de profecias contra várias outras nações. Mais especificamente, os irmãos podem ler a partir do capítulo 13 de Isaías, e os irmãos perceberão uma lista de nações que seriam alvos do juízo de Deus em razão dos seus diversos pecados, especialmente 3 pecados: idolatria, inimizade contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e, finalmente, a apostasia contra o Senhor. Idolatria, inimizade contra Israel e apostasia contra o Senhor. Estes 3 pecados são aqueles pecados mais mencionados por Isaías nestes capítulos. A lista de nações que sofreriam o impacto da ira de Deus é uma lista muito extensa: Babilônia, Assíria, Filístia, Moabe, Damasco, Efraim, Etiópia, Egito, Arábia, Tiro, Jerusalém, dentre outras. O texto que nós estamos estudando, versículos 11 e 12, apresenta então uma curtíssima profecia contra esta nação, ou este povo, que aqui está descrito como Dumá. Mas o que é esse Dumá? Sentença contra Dumá. A maioria dos estudiosos entende que Dumá é uma referência, é um designativo da nação de Edom, ou a Idumeia. Dumá, curiosamente, era também o nome do 6º filho de Ismael, filho de Abraão, como nós podemos ver em Gênesis 25:14 e também em 1 Crônicas 1:30. Mas assim como Esaú, Dumá, o 6º filho de Ismael, pertenceu daquele lado esquerdo em relação à direita da linhagem divina com Isaque e Jacó. Dumá, portanto, foi primo de Esaú. Nesse texto de Isaías, Dumá, portanto, representa Edom, que foi exatamente a nação ocupada por Esaú e os seus descendentes, conforme Gênesis 36, verso 9. Aliás, Edom foi um nome dado ao próprio Esaú, filho de Isaque. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, como nós sabemos, por um prato de lentilhas. E lentilhas são avermelhadas. Por isso, o termo que aparece aqui é Adom, que significa vermelho. E depois, com o uso desta palavra, passou a se pronunciar Edom, que ainda caracterizava assim vermelho ou terra avermelhada. Portanto, Dumá e Edom são aqui a mesma nação, de acordo com os estudiosos. O fato de haver essa proximidade genética e, portanto, de linhagem familiar e religiosa entre Esaú e Jacó, faz alguns estudiosos, inclusive, considerarem similaridades entre o povo de Edom e o povo de Israel, como se eles apresentassem apenas visões distintas, mas não tão comprometedoras assim sobre o verdadeiro Deus. Mas, meus irmãos, não é assim que as Escrituras nos mostram o povo de Edom, ou os edomitas. Nas Escrituras, pelo contrário, nós vemos que os edomitas, ou também chamados idumeus, eles se tornaram inimigos declarados de Israel, o lado oposto aos planos de Deus para a redenção de um povo especial. Um fato bastante simbólico dessa rejeição dos edomitas ao povo de Israel foi quando Moisés pediu autorização ao rei de Edom para atravessar o território idumeu, quando na saída do povo de Israel do Egito. Moisés, inclusive, ofereceu pagar para ele alguma coisa, uma espécie de passagem ou de pedágio. Mas ainda que Moisés oferecesse pagar para passar pela terra, o rei de Edom não aceitou. E, ao contrário disso, ele saiu contra Israel com um exército. Israel, segundo Números 20, de 14 a 21, teve de dar uma longa volta
para escapar do território edomita. Os edomitas, ou idumeus, portanto, nutriram ódio pelos israelitas desde sempre, como, aliás, alguns não cristãos hoje nutrem ódio contra os cristãos. Os edomitas são mencionados, inclusive, no Salmo 137, 7, comemorando a queda de Jerusalém, como, aliás, alguns hoje também comemoram a decadência de valores cristãos ou judaico-cristãos. Por esse ódio que eles nutriram contra os israelitas, vários profetas profetizaram juízos contra os edomitas, contra os idumeus. Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, além de Isaías, que nós acabamos de ler. Aliás, o livro de Obadias, que é um livro curtinho, é uma descrição clara de como se comportavam os edomitas. Obadias diz, por exemplo, no seu versículo 3, que os edomitas eram soberbos. Ele diz também no versículo 2 que, embora Deus os tivesse feito pequenos, sem nenhuma expressão, eles confiavam em suas próprias fortalezas e faziam guerra contra o povo de Israel. Mas, na verdade, segundo as Escrituras, esse povo era um povo fraco, a ponto, inclusive, de, um tempo depois, ser massacrado pelo grande império assírio. Aqui também, meus irmãos, nós temos uma referência importante de outra região da época, que é Seir. A sentença contra os edomitas, ela é pronunciada a partir de um lugar. Diz o texto: gritam-me de Seir. O que é este Seir? Que lugar é este que aparece no texto? Nós cremos que Seir, aqui no texto, é uma referência ao ponto mais significativo de Edom. Foi no Monte Seir que Esaú construiu sua própria casa. Os irmãos podem conferir isso em Gênesis 36, 8, e também em Josué 24, 4. Portanto, esse lugar, Seir, representa o ponto mais alto no que se refere à importância desta terra, de Edom. É o lugar de onde as pessoas importantes falam. É uma espécie de palanque, uma guarita, um lugar elevado para que todos possam ver quem está falando, bem como também possam ouvir aquele que fala. De lá, deste lugar alto, do Monte Seir, no meio de Edom, símbolo da prepotência desse povo, alguém, nós não sabemos quem exatamente, aqui pode se referir a alguém de um posto importante que subia neste lugar para gritar, ou pode até mesmo ser um termo genérico para representar o povo. O verbo aqui, na forma como está, não nos indica quem chama, não nos dá o sujeito. O verbo está na terceira pessoa, portanto, o sujeito é indeterminado. Nós não conseguimos dizer quem está gritando. Mas o fato de alguém gritar implica duas coisas. Primeiro, certa distância, para que aqueles que estão longe possam ouvir. Segundo, uma urgência, porque alguém que grita é alguém que precisa alertar outra pessoa de alguma coisa, de um perigo. Este alguém, então, faz uma pergunta enigmática, dizendo: guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Aqui, então, nós temos uma outra personagem que precisamos estudar. Quem é este guarda? Bom, o guarda, como todos nós sabemos, é aquela pessoa que sempre está a postos e atento, observando todos os movimentos do lado de fora. É aquele que se coloca no alto da montanha, num pedestal, para observar o que está acontecendo, especialmente olhando por onde os inimigos estão vindo atacar. O guarda tem uma visão privilegiada. Ele conhece os eventos, ele é treinado para socorrer o povo num momento de guerra, é aquele que recebe as instruções e as executa. Ele é responsável por gritar e anunciar aos demais a chegada de alguma ameaça, e por isso o guarda não pode dormir.
Você jamais contrataria um vigilante, um guarda, para cuidar da sua casa ou da sua empresa que dormisse no serviço. Um guarda não dorme. O guarda está sempre alerta. Por isso o Salmo 121 nos diz de um Deus, de um guarda, que não cochila nem dorme. Esse guarda está atento em todo o tempo. Esse guarda do Salmo 121, ele guarda a saída de Israel do Egito e a entrada de Israel na terra prometida. Em todo o percurso, ele está alerta. Aqui nesse texto, nós podemos até comparar o próprio profeta Isaías com este guarda. O profeta, como profeta de Deus, é aquele que está pronto para gritar, anunciar os próximos eventos. Ele está sempre atento, meus irmãos, e em contato com o Deus da revelação, com os bastidores, para ter aquelas informações precisas, privilegiadas, para assim ser o primeiro a anunciar o povo em caso de perigo. Ele é o profeta de Deus, fala as palavras certas, nos momentos certos, a partir da origem certa, que é Deus. Esse alguém, que nós não sabemos quem, perguntou a este guarda, a este profeta, 2 vezes: quanto tempo falta para acabar a noite? A que horas estamos da noite? Quanto tempo falta para o sol raiar? É óbvio, meus amados irmãos, que a preocupação de quem perguntou se repousa ao menos num aspecto: na escuridão da noite. A repetição da pergunta, por 2 vezes, aponta no texto hebraico urgência, um certo desespero. A noite representa ameaças, como nós sabemos. Ninguém sai de casa tão confortavelmente à noite como sai pela manhã, porque a noite revela medos, temores, violências. Geralmente assassinos, ladrões saem à noite para cometer os seus crimes. Muitas vezes tramas diabólicas são realizadas à noite, nas sombras, na escuridão. Davi, inclusive no Salmo 36, verso 4, diz que os ímpios tramam no seu leito a perversidade à noite. No Salmo 30, verso 5, a noite simboliza trevas, tristeza, desesperança, depressão. Na depressão, aliás, o que se vê não é a luz, mas a escuridão, a noite. Uma pessoa deprimida, em estágio avançado, ela deseja a escuridão, a ausência, a morte, a noite. Ela não quer ver a luz, ela não deseja a claridade, mas ela quer se esconder. A noite também, meus amados irmãos, nas Escrituras, representa o próprio pecado, o desconhecimento de Deus, a destruição espiritual e, finalmente, a apostasia. Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte: irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Palavras do apóstolo Paulo. A noite, portanto, revela este enigma de escuridão, de tristeza, de morte. E então, diante da pergunta, guarda, que horas nós estamos? Quanto tempo falta para acabar a noite? Surge, meus amados irmãos, para esta pergunta, uma resposta que aponta profeticamente para aquilo que acontecerá no futuro.
E, curiosamente, não apenas para os edomitas, naquele contexto imediato, mas nós entendemos que até para todas as demais pessoas e as outras nações, inclusive nós, que hoje lemos esta profecia que foi escrita há quase 700 anos antes de Cristo. A resposta é a genuína mensagem do texto. A mensagem do texto é a resposta do profeta. O guarda responde: logo chegará o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem, perguntem. No texto da Revista Atualizada diz: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. O que nós podemos então aprender desta enigmática resposta? Meus amados irmãos, eu entendo que aqui nós temos pelo menos 3 instruções nesta única frase. A primeira instrução é: amanhã vem. Vem amanhã. O dia logo chegará. Meus irmãos, para aqueles que estão em declínio e em desespero, não há mensagem mais esperançosa do que saber que a noite vai passar. Imagine alguém perdido numa mata escura e que precisa suportar a escuridão, os sons assustadores da noite. Pense em como esta pessoa sonha a cada segundo com a luz do dia. Imagine aquele que está em dores durante a madrugada, aguardando o início do dia para a chegada de um médico, de um atendimento. Imagine aquele que está num cativeiro, como aqueles caminhoneiros que são sequestrados pela madrugada e que muitas vezes ninguém sabe do paradeiro deles. O terror e a contagem de segundos para que o dia nasça e assim eles sejam salvos. A luz do dia, portanto, sugere que a dor passará. A dor cessará, o choro será estancado para sempre, o sol virá de novo, e é claro que o sol virá de novo. A mensagem, portanto, do profeta é: o tempo está próximo, o sol virá, a luz iluminará novamente as trevas, e essa, meus amados irmãos, é exatamente a mensagem do Natal. O profeta Isaías aqui está antecipando, prenunciando a chegada da luz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Deus humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz, como nós lemos. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Nós lemos aqui Isaías 9, versículos 1 e 2. Esse texto, aliás, é citado também em Mateus, capítulo 4, verso 16, logo depois da tentação de Jesus, quando, ao vencer a escuridão da tentação, o nosso Senhor passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A luz vence a escuridão, o dia virá após a angustiosa noite. A luz do mundo, portanto, veio para irradiar o brilho da glória de Deus. Esse Deus que, segundo Hebreus 1:3, é o resplendor do ser do Pai. Jesus Cristo, meus amados irmãos, é chamado na Bíblia de sol da justiça, estrela da manhã, luz do mundo. Em Malaquias capítulo 4, versos 1 e 2, nós lemos: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês, diz o texto, que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Em Apocalipse 22:16, nós lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
Em João 1, 4 e 5 nós lemos: nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram a luz. O dia chegará, meus amados irmãos, para os edomitas, disse o profeta. A noite aqui representava o intenso domínio da Assíria sobre eles. O dia chegaria em que a Assíria seria derrotada. Portanto, os edomitas teriam uma relativa paz por um tempo. Mas, profeticamente, o dia mais significativo, ou os últimos dias, como nós lemos nas Escrituras, aponta para a chegada do verdadeiro Rei do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. A luz volta a brilhar, as névoas se dissiparam, a noite se foi, aquele inverno gelado começou a derreter e as flores começaram a brotar. A primavera cristã, o dia chega, o Natal se estabelece. E Jesus Cristo então tornou-se carne, viveu entre nós, cheio de graça, de verdade, nele nós vimos a glória do Pai. Mas, meus amados irmãos, a chegada desse grande dia traz consigo também outra mensagem, a segunda mensagem profética. O profeta diz que ao dia também se sucederá a noite. Repare o que o texto diz: vem amanhã e também a noite. O que quer dizer isso? Naquele contexto imediato, significava que os edomitas escapariam da escravidão da Assíria, mas, meus amados irmãos, em razão da desobediência, cairiam de novo na terrível perseguição e opressão agora pelos babilônicos. Vocês ficarão livres da Assíria, vem amanhã, mas vocês serão oprimidos pela Babilônia, a noite vem. A Babilônia, nas Escrituras, foi aquele lugar para onde o povo de Deus foi levado quando Jerusalém foi saqueada em 587 a.C. Aliás, foi nessa majestosa cidade que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Foi nessa cidade que os pagãos pediram ao povo que lhes cantassem canções para alegrarem os seus corações, conforme o Salmo 137. A Babilônia, terra dos prazeres, cidade dos homens, é apresentada no Apocalipse como o terceiro grande auxiliar do dragão, juntamente com a besta do mar e a besta da terra. A Babilônia, no Apocalipse, exerce o poder da influência maligna do pecado, com o objetivo de desviar os filhos da luz e de prender os ímpios em seus pecados. Em um contexto, meus irmãos, mais amplo, vem amanhã e também a noite, significa que aqueles que crerem na luz, verão a luz, mas aqueles que rejeitarem a luz, quando ela chegar, estes permanecerão na noite, nas trevas, na mais profunda escuridão. Essa é a segunda mensagem do profeta. Logo o dia chegará, mas a noite também. Se o dia de glória e luz traz esperança, ela pode se desvanecer, meus irmãos, na escuridão das trevas, caso alguém não perceba o brilho dessa luz. Os edomitas aqui teriam a chance de se arrepender enquanto houvesse dia. Enquanto eles estavam livres do poder da Assíria, eles poderiam se voltar para Deus. Caso eles não se arrependessem, a noite seria uma triste realidade de suas vidas futuras. A Babilônia os oprimiria de novo. Curiosamente, irmãos, a palavra dumá também significa, além daquilo que eu disse, silêncio, quietude, tranquilidade. Mas é um tipo de silêncio e de tranquilidade que representa algo negativo, ou seja, uma sonolência,
uma negligência, uma passividade, eram pessoas preguiçosas, sonolentas, para perceberem a profecia do Senhor, para perceberem a urgência do chamado de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio ao mundo para ser luz do mundo, mas João nos diz, meus irmãos, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João diz que Jesus Cristo veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Significa que a luz estava presente com eles. Jesus Cristo se tornou homem, o dia chegou, mas muitas pessoas preferiram não reconhecê-lo. Muitos preferem, meus amados irmãos, permanecer nas trevas. Outros preferem olhar para brilhos falsos, reflexos da verdadeira luz, que aparecem aqui, ali, por meio das falsas religiões, por meio das pregações falsas, por meio daquela pregação de autoajuda, que muitas pessoas aplaudem, pastores que ficam anos e anos cultivando a popularidade das igrejas, mas que são falhos diante de Deus e não pregam a verdadeira palavra, não se aprofundam. Pessoas que ficam tateando, como Paulo disse em Atos 17, tateando a luz, mas que não se chegam para a luz. São reflexos daquilo que parece a luz, mas não é a luz, apontam para outra coisa, e isto é o que mais agrada a Satanás. Espalhar feixes de luz aqui e ali, para nos tirar o foco da verdadeira luz. Os brilhos falsos são enganosos. Muitas vezes nós olhamos mais para os reflexos do que para a verdadeira luz. Olhamos para os espelhos, mas não para a imagem real. Porque muitos, assim como os edomitas, estão sonolentos, passivos, negligentes quanto a Jesus Cristo. O mundo, meus amados irmãos, comemora o Natal, mas o mundo se fixa nas luzes que desviam o foco da verdadeira luz. O mundo comemora o Natal de pessoas, para pessoas, mas ignora o verdadeiro nascido do Espírito que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. A verdadeira luz é Jesus Cristo, ninguém mais, nada mais. A verdadeira luz não é Maria, embora ela tenha sido bem-aventurada por ser a mãe humana de Jesus, mas nem ela própria, meus amados irmãos, arrogou para si a glória de Jesus Cristo. Eu posso afirmar com toda a convicção das Escrituras de que a própria Maria jamais aceitaria receber os elogios que os católicos romanos oferecem a ela hoje, porque ela era crente e ela sabia que o seu filho também morreria por ela. Ela sabia mais do que nós quem era o filho que ela carregava em seu abençoado útero. Ela sabia quais nutrientes transitavam no seu cordão umbilical, sabiam que a glória deveria ser dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A luz também nunca foi nenhum dos apóstolos, porque nenhum deles atraiu para si a glória. Nenhum dos anjos, meus amados irmãos. Embora cada um deles tenha tido sua importância na história da redenção, nós não vemos nenhum dos anjos, exceto Lúcifer, arrogar a glória para si. Ninguém quis ser como Jesus, porque todos sabiam que a glória deve ser dada a ele. Apenas o diabo foi quem quis atrair para si a glória. Portanto, aqueles que disfarçam e querem atrair para si próprios a glória, fazem o papel de Satanás, retirando o brilho do verdadeiro lugar que é Cristo. A verdadeira luz é Jesus, somente Jesus. João Batista reconheceu isso e ele recebeu o testemunho do apóstolo João quando, sobre João Batista, ele disse assim: surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, não dele próprio, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio para testemunhar a luz.
Isaías estava aqui, portanto, meus amados irmãos, profetizando aos edomitas a chegada do grande dia, o dia do juízo. Naquele dia, no dia do juízo, os edomitas deveriam optar ou pela salvação, ou pela morte, pela luz, pelas trevas, pelo dia ou pela noite. Seriam dias difíceis, portanto, de perseguição, especialmente dos assírios e babilônicos. E isso de fato aconteceu. Os edomitas foram devastados. O Senhor revela em seus oráculos contra os edomitas, em Obadias, que ao tempo em que executasse sua condenação contra eles, também restauraria o povo judeu, reconduzindo a Jerusalém, restabelecendo a sua promessa. Isto aponta exatamente para o fim do cativeiro babilônico, lá na frente, para a repatriação dos judeus, a reconstrução de Jerusalém e, finalmente, a chegada do Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando você lê o livro de Obadias, saiba que ali é uma profecia a respeito do reino de Cristo. Em todos os profetas, irmãos, há sempre uma mensagem além daquela que é do seu próprio contexto. A mensagem profética aqui de Isaías fala a respeito do fim da história para os edomitas. Mas para nós a mensagem profética aponta para Jesus e para o fim da história, a nossa glorificação. A história de cada nação, portanto, não é apenas a história de uma nação, mas a história da redenção, desde nossa eleição, desde os tempos eternos, até nossa glorificação. Portanto, a mensagem profética deve ser lida assim. E o que Isaías está dizendo para Edom é que o juízo está prestes a chegar. O juízo está às portas. O dia chegará logo, a noite permanecerá para aqueles que não se atentarem para o dia. Mas, meus amados irmãos, por trás de toda mensagem profética de ameaça, existe uma mensagem profética de esperança. Apesar da urgência, apesar do enigma temporal, de não se saber quando, ainda há tempo de se arrepender. E é exatamente esta a terceira mensagem do profeta nesse texto. Se quiserem perguntar, perguntem de novo, voltem e perguntem. Na tradução da Ara, se quereis perguntar, perguntai. A hora é agora. Voltem, venham aqui de novo e perguntem. O profeta quer dizer que, apesar do juízo iminente, ainda há tempo. Essa também foi a mensagem de João Batista. Mateus 3, 1 e 2, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse, meus amados irmãos, é o maior significado do Natal, é a mensagem de esperança. Há esperança. Natal é esperança, vida. A chegada de Jesus Cristo ao mundo como a luz do mundo, como a estrela da manhã, o sol da justiça, é a única esperança contra todo o juízo de Deus. Deus veio para exercer justiça e para declarar em Cristo justificados todos aqueles que creem em seu nome. Os edomitas estavam aqui recebendo juízo por terem rejeitado o Deus de Israel, por terem se tornado idólatras, apóstatas, por terem perseguido o povo do Senhor. Meus irmãos, os edomitas são exatamente este povo que hoje se alinhou ao Hamas. Esta guerra que nós estamos vivenciando hoje, em 2023, é um reflexo disto aqui, de uma disputa de milhares de anos. E a mensagem do Senhor é a mesma naquela época e hoje. Retornem a Yahvé, o Deus da aliança, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que é quem revela a glória do Pai.
Enquanto Israel estiver distante de Jesus Cristo, Israel será impiedosamente castigado, destruído, morto pelos seus inimigos. Mas quando Israel se arrepender desse afastamento de Deus em Cristo, Deus restaurará aqueles a quem Ele chamou antes dos tempos eternos. Portanto, aqui nós temos a linda mensagem do Natal: o dia chegou. O Rei está entre nós, Emanuel, Deus conosco. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Ainda há tempo de se arrepender, de aceitá-lo de todo o coração. Há esperança. Fora de Jesus Cristo, ao contrário, não há salvação, não há vida. Fora dele existe apenas juízo, condenação, morte, tristeza, dor, choro, luto, depressão, escuridão. Em Cristo nós temos a vida, vida em abundância. Mas é óbvio, meus amados irmãos, que assim como no dia dos edomitas, assim também é hoje. Os ímpios rejeitam a história do Natal. O afamado antropólogo Claude Lévi-Strauss, num belíssimo livro que é O Suplício de Papai Noel, aponta a rejeição à ideia do Natal acontecida na França, em 1951, quando houve na França uma violência pública entre cristãos e não cristãos, mostrando ali o início de uma rejeição ao cristianismo. O pastor Tim Keller, em seu livro O Natal Escondido, afirmou que para muitos cristãos é impossível não notar que mais e mais festividades públicas em torno do Natal evitam de propósito as referências às origens cristãs. O feriado, diz o pastor Tim Keller, é promovido como tempo para a família, tempo para presentes, tempo para paz no mundo, mas não é um tempo de se pensar em Cristo como Salvador do mundo. Mas, por outro lado, meus amados irmãos, apesar desta rejeição impiedosa a Cristo, o Natal também é um momento no qual toda a humanidade ocidental se volta para pensar a respeito disso, do nascimento de Jesus, ainda que com intenções equivocadas, é verdade. Mas nós cristãos não podemos nos abster de anunciar a mensagem bíblica de que a verdadeira luz veio ao mundo. E esta luz, meus amados irmãos, serve para iluminar todo o homem. O sol da justiça veio. O sol da justiça brilha sobre nós. Nós precisamos vê-lo. Há tempo, portanto, para considerarmos esta proposta como única para a salvação de nossas almas. Quanto tempo falta para acabar a noite? Para nós, os crentes, a noite já acabou, porque a luz veio. Mas também pode significar trevas para aqueles que não olham para a luz. Mas se você ainda estiver aqui me ouvindo, seja presencialmente, seja no nosso vídeo, se ainda você quiser perguntar acerca de Jesus Cristo, pergunte, volte, há tempo ainda, volte e pergunte. Eu posso falar com você sobre quem é Jesus, sobre a sua gloriosa história de salvação, sobre a preservação de um povo santo e amado. Isaías escreveu isso há mais de 740 anos antes de Cristo. Jesus viveu neste mundo há mais ou menos 2020 anos. Ainda assim, há tempo. Nós não sabemos quando será o glorioso dia do Senhor, mas nesse dia, com certeza, haverá juízo sobre todos. Para alguns será luz, para outros a noite virá de novo. Não haverá mais chances, será final decisivo. Para aqueles que creem em Cristo, será um Natal glorioso. O inverno passará.
O rei voltará. O leão da tribo de Judá rugirá novamente. Será o dia de vitória, da chegada triunfal do rei. Mas aqueles que rejeitarem esta mensagem, para estes será dia de trevas, condenação e morte para sempre. Portanto, o Natal convida todos vocês, meus amados irmãos, convida a mim, convida a você que me ouve, a repensar sobre quem é Jesus, a repensar se você de fato está com o Senhor, se você de fato confia nesta maravilhosa graça que lhe deu vida em abundância, para que você não seja enganado pelo seu próprio coração, desviado pelos reflexos de diversas luzes que o mundo proporciona, pela falsidade das religiões, pelo engano da sua alma, mas, verdadeiramente, Cristo como sendo o seu alicerce, o Espírito como sendo o seu penhor, porque Ele veio para ser isto em nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso penhor. A mensagem de Natal, portanto, é sempre evangelística. Aceite Jesus Cristo, celebre juntamente com o povo de Deus a verdadeira luz que veio ao mundo, com brados de alegria, com brados de vitória, com brados de glória, dizendo: o Rei está entre nós, aleluia, Emanuel, Deus conosco, o Verbo se fez carne, residiu entre nós, cheio de graça, de verdade, olhamos para Ele, vimos a glória do Pai, esta glória que estará em nossas mentes, em nossos corações, a qual nós veremos por toda a eternidade, quando estivermos juntos, celebrando, honrando e adorando este Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.